Rapidamente é o seguinte, esse livro, A Segunda Queda, ele é o segundo livro, tá? Meu segundo livro. O primeiro foi sobre a campanha da Polônia na Segunda Guerra Mundial, que pega de 1939 a 1989. É um livro que tem tem mais de 770 páginas, é muito grande realmente, e pega todo o período da guerra, porque a Polônia perde a guerra em 39, mas depois ela continuou combatendo. E aí, Dien Bien Phu é uma batalha que sempre me chamou muito a atenção, porque ela não era muito divulgada, mas o contexto político, o contexto histórico de Dien Bien Phu é muito grande, porque Dien Bien Phu está para as nações que eram colonizadas pela França como a Bastilha deles, porque depois de Dien Bien Phu, a Argélia, pouco depois se libertou, mas só nos anos 60, mais de 10 países conseguiram se libertar do domínio francês. Então, a princípio, era para escrever um artigo sobre Dien Bien Phu. E aí a gente começa a pesquisar e vê que para chegar em Dien Bien Phu, nós precisamos começar antes, precisa falar a respeito dos franceses na Indochina. E é muito interessante isso, porque algumas pessoas me perguntam por que o livro chama-se A Segunda Queda, né? Porque a França, ela teve 3 grandes quedas na história militar dela, 3 grandes perdas. A primeira, vocês devem imaginar, França 1940, quando eles, em 45 dias, são tomados pelos alemães. A segunda é a Indochina, quando eles perdem o domínio colonial daquela região. E a terceira queda é a Argélia, que eles perdem em 61. Então, a França gradativamente vai perdendo as suas colônias. E quando eu começo a escrever, eu vejo a necessidade de explicar o porquê, como é que os franceses chegaram em Dien Bien Phu. Eles não chegaram à toa em Dien Bien Phu. Foi uma série de situações, foi uma série de erros, uma certa soberba francesa, porque os franceses vinham de combates convencionais contra os alemães, mas quando eles chegam no Vietnã, eles lidam com um exército guerrilheiro acostumado com aquela região, e os franceses não conseguiram compreender o espírito daquela região, não conseguiram compreender como combater os vietnamitas, ao contrário dos vietnamitas, que sabiam muito bem o que eles queriam. Então, uma certa soberba, né? Generais que haviam se formado em escolas de cavalaria, escola de blindados, escola de inteligência, atuando contra os alemães, com algumas passagens pela Argélia, chegam na Indochina para lidar com um inimigo muito fluido, muito combativo, que se misturava com a população, algo muito que os americanos iriam experimentar depois. Então, a partir disto, você vai ver a degradação moral a que os franceses vão chegando. Não no sentido de serem pervertidos, não é isso. Mas eles vão perdendo gradativamente a iniciativa das batalhas. E vocês sabem disso, a gente sabe disso. Se você perde a iniciativa da batalha, se o inimigo tem a iniciativa da batalha, ele escolhe onde é que o combate vai se dar. E os franceses fizeram isso, os franceses perderam a iniciativa. Desde Cao Bang, que o comandante gosta tanto, né? Quando aliás, muitos autores dizem que em Cao Bang os franceses começaram a perder Dien Bien Phu. Dien Bien Phu foi só o final, foi só a cereja do bolo, mas eles começam em Cao Bang e durante todo o período de 50 a 54, durante 4 anos, eles tentam atrair os vietnamitas para uma batalha decisiva, não conseguem, porque isso foi o grande mérito do Giap, entender que não dava para combater os franceses numa batalha convencional. Quando eles tentaram, numa batalha convencional, que foi em Nassan, eles se deram muito mal. Então, Giap foi inteligente o suficiente para saber que não podia fazer isso. Mas ao longo de todo esse período de 4 anos, eles gradativamente se aproximam de Dien Bien Phu, que é uma batalha que, nas memórias de Giap, isso é muito claro. Ninguém estava preparado para lutar, não estava nos planos de batalha dos vietnamitas, não estava nos planos de batalha dos franceses. Foi iniciada com vistas a segurar os vietnamitas no Vietnã para que eles não invadissem o Laos ou o Camboja. Foi travada por generais que não estavam afeitos à arte da guerrilha. O general Navarre, que era o grande comandante do CEFEL, o Corpo Expedicionário Francês, era um general de informação e de blindados. O general de Castries, que depois se tornou general, ele começou como coronel na batalha, era um general de cavalaria. Quer dizer, você pega um general de blindados, um general de cavalaria, para comandar um campo entrincheirado. Não podia dar outra coisa. Então, assim, em 6 horas, os franceses perderam a batalha.
Eles resistiram por 55 dias. E isso me lembra muito a resistência dos poloneses em Varsóvia, entre agosto e outubro de 44. Mas eles perdem a batalha de Dien Bien Phu em questão de horas. O restante é só resistência, tenacidade dos soldados franceses. E não, os soldados franceses não são só aqueles que a gente está acostumado, a gente faz muita brincadeirinha com isso, que fica erguendo bandeira branca. Eles lutaram, e lutaram muito. Os legionários, sobretudo, soldados de excelente elan, lutavam muito, conheciam muito, sabiam muito, mas também, isso é uma coisa que a gente pode debater durante a conversa que a gente vai ter, os legionários estavam cheios de soldados alemães. Então, assim, tinha muito alemão lutando ao lado dos franceses em Dien Bien Phu.